Ok, vamos então agora falar um pouquinho sobre os prismas nas suas representações planas, seus elementos e entender um pouquinho melhor sobre esta figura geométrica. Então aqui nós temos a planificação de um prisma. Observe essa planificação, onde você tem aqui um pentágono, aqui outro pentágono e aqui 5 retângulos. O que nós podemos identificar desse prisma através da sua planificação? Primeiro, ele tem 7 faces, 5 retângulos e 2 pentágonos, certo? Vimos isso claramente. Além disso, o que mais podemos identificar? As suas bases são pentagonais, até porque faces pentagonais não podem ser as faces laterais de um prisma. Tem que ser necessariamente quadriláteros, então eu já posso dizer que é um prisma pentagonal. Ele tem 5 faces retangulares laterais ali, já que as bases são pentágonos, para cada lado da base você tem que ter uma face lateral. Ele tem 10 vértices, 5 no pentágono de uma base, 5 no pentágono da outra base, metade e metade. Ele é um prisma reto, pois as suas faces laterais são retângulos. Lembre que forma ângulo reto ali, então é um prisma reto. Ele tem altura igual ao comprimento da aresta lateral, isso é consequência dele ser reto. E aí a gente pode falar de áreas. Área da base, área lateral e área total de um prisma. A área da base é algo que vai depender do tipo de prisma que você está trabalhando. Cada figura poligonal que você colocar na base vai ter um método diferente de calcular a área da base. Já a área lateral, ali nós vemos que ela pode ser trabalhada como a soma das áreas das faces laterais. Mas nós vamos ver depois em alguns dos exercícios que nós podemos trabalhar de uma maneira muito melhor isso daqui. A área total é a soma da área lateral com as áreas das duas bases, ou seja, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, já que as duas bases são iguais. Muito simples. Vamos ver na prática como isso aqui vai funcionar. Vamos ver alguns exemplos aí. Nosso primeiro exemplo é um paralelepípedo. O interessante de trabalhar com um paralelepípedo reto-retângulo ou um paralelepípedo retangular é que tanto faz a face que eu escolher para colocar na base ou colocar como face lateral, eu vou ter aqui retângulos em todas as faces, ok? Eu vou copiar aqui esta imagem, vou jogar lá no Word para a gente poder utilizar então o enunciado na resolução. Ele quer que eu calcule a área total deste paralelepípedo. Vamos pensar que a base é o retângulo AB. Com isso, a minha área da base vai ser A vezes B. Lembrando que eu tenho aí 2 bases, ok? Já a minha área lateral, perdão, deixa eu usar aqui o editor de equação, senão não fica bonitinho. A minha área lateral, ela vai ser a soma das faces laterais. Nota que eu tenho aqui um retângulo A por C. Eu poderia calcular essa área, depois B por C, lá atrás mais um A por C, e aqui outro B por C. Mas eu vou voltar numa imagem com vocês que é muito importante, que é aquela imagem da planificação. Olha só esta figura que junta aqui as 5 faces laterais. Que figura ela é? Isso, ela é um retângulo, certo? A altura desse retângulo é justamente a altura do prisma, que são essas arestas laterais. E a base desse retângulo todo aqui, você concorda que são a soma das 5 arestas laterais, ou seja, o perímetro da base do meu prisma? Ele está aqui. Então, para calcular a área lateral, uma das maneiras muito interessantes de se trabalhar é você fazer o seguinte: trabalhe com o perímetro da base vezes a altura do seu prisma. No caso deste meu prisma ser um paralelepípedo, o perímetro da base é a soma dos lados A, B, outro A e outro B. Então esse perímetro da base é 2A mais 2B.
enquanto que a altura dele, a gente vê claramente ali, que é o C. Então, a minha área lateral vai ficar 2AC mais 2BC. E lembre que eu tenho aqui a área da base como AB, mas para achar a área total desse camarada, eu vou ter que fazer a área total. Vamos lá. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, eu chego finalmente em 2AC mais 2BC mais 2AB, que era a área da base. Esta é a área total de um paralelepípedo retangular. É o dobro do AC, porque são duas faces AC, é o dobro do BC, porque são duas faces BC, e é o dobro do AB, porque são as duas faces AB. Perfeito? Vamos voltar lá no slide e ver o próximo exercício. 11. Calcular a área total da superfície de um cubo de aresta A. Ora, se eu estou agora falando de um cubo de aresta A, você concorda comigo que esse cubo ele vai ser A por A por A. Ele também é um paralelepípedo retângulo. Só que aqui não faz sentido no cubo eu falar de base e face lateral, são todos quadrados iguais. Ou seja, no cubo eu vou direto falar de área total. A área total desse cubo vai ser 6 vezes a área de uma das faces. Ok? Só um pouquinho. Aí. 6 vezes a área de uma das faces, porque são 6 quadrados. São todos iguais. Tá, e como é que calcula a área do quadrado? Se o lado dele é a aresta ao quadrado. Por isso, a área total de um cubo é 6 aresta ao quadrado. A área total da superfície de um cubo de aresta A é 6 aresta ao quadrado. Ok? Continuamos no próximo vídeo.